Olá, me chamo Leonardo Barros, estudante de matemática da UFPA, e irei resolver a primeira questão do trabalho de álgebra linear. Certo. A primeira questão já está aparecendo na tela, irei ler ela novamente. Seja T uma transformação linear que vai de R2 para o R3, tal que T do vetor 1 e 1 é igual ao vetor 1, 3 e 2, e T do vetor 2 e menos 1 é igual ao vetor 5, 4 e 1. Então, encontre T de x e y. Ou seja, né, a questão basicamente está pedindo que a gente encontre a fórmula geral dessa transformação para qualquer ponto do x e y. Então vamos lá. Como a gente conhece, como conhecemos as duas imagens, sendo elas 1 e 1, e a outra sendo 2 e menos 1, certo? A gente vai escrever como combinação de dois vetores conhecidos, certo? Então, como é que a gente escreve isso? Vamos lá. Vai ficar x e y. Como nós sabemos, vai ficar um produto, né, de um escalar por um vetor, certo? Então, primeiro vai ser 1 em 1. Vou chamar, né, o primeiro ali de A e o segundo aqui de B, certo? E 2 e menos 1. Tudo bem? Isso vai nos gerar um sistema, mas eu vou só continuar aqui para que possa ser visualizado melhor, certo? Vamos ficar com A e A mais, vou botar aqui 2B e menos B, ok? Certo. Isso vai nos gerar um sistema, correto? Então, x, né, vai ser igual a nossas primeiras entradas, que seriam A e 2B, tudo bem? E a nossa segunda entrada, no caso y, que seria igual a A também, menos B, no caso. Então, nós vamos ter esse sistema aqui. Para a resolução desse sistema, eu irei multiplicar nosso segundo, no caso este bem aqui, por menos 1, certo? Então, eu vou reescrever aqui novamente do lado. Então, vamos ter x igual, o primeiro vamos só repetir, igual a 2b, e aqui vamos ter menos y, que é igual a menos a menos 2b, ok? Apenas multipliquei por menos 1, ok? Então, sendo assim, eu vou descer um pouco aqui, eu posso cortar esse a com esse a, e o resto eu vou somar normalmente, tudo bem? Então aqui, x com menos y, x menos y, que é igual a... Opa, escrevi errado bem aqui. Aqui seria menos b, mais b na verdade, né? E aqui, então, ficaria 3b, tudo bem? Então, prosseguindo com a questão, nós temos que... Podemos, né? Nós temos que o b, né, basicamente ele é igual a x menos y dividido por 3, ok? Então nós temos aqui a nossa primeira escalar, certo? Então, substituindo b em alguma outra, eu vou pegar novamente aqui a segunda e irei só reformular ela. Como eu quero encontrar o a, eu vou reescrever com o a sendo isolado. Então seria a, que é igual a y mais b. Tudo bem? Correto? Eu apenas passei o b para o outro lado. Então, temos que a é igual a y mais o b, como a gente sabe, a gente já encontrou, é x menos y dividido por 3. Ou seja, nosso a vai ser igual, aqui basicamente vai fazer um MMC, né? Então, vai ficar 3y
mais x menos y, ok? Então nós temos que o nosso a, ele é igual a x mais 2y dividido por 3, ok? Então agora nós temos tanto o a quanto o b. Agora nós iremos aplicar, né, a nossa linearidade. Eu irei descer novamente aqui um pouquinho a tela, certo? Então, como t... deixa eu só colocar cor preta. Como t é linear, certo? Nós vamos ter o seguinte. T de x e y vai ser igual a o nosso a multiplicado pelo nosso t de 1 em 1, mais o b que a gente encontrou também, multiplicado por t, só agitar esse b aqui, pela outra entrada, que é essa aqui, certo? Como a gente sabe os valores de a e b, nós iremos substituir aqui. Então vai ficar t de x e y, que é igual, o a nós sabemos que é x mais 2y dividido por 3, certo? Como t de 1 em 1, aqui em cima nós vimos, aqui na questão, que é igual a 1, 3 e 2, então nós já iremos substituir aqui pelo vetor 1, 3 e 2, mais o b, que a gente sabe que vale x menos y dividido por 3, pela outra entrada, que é aqui, 5, 4 e 1. Então, 5, 4 e 1, ok? Então agora a gente vai fazer a nossa distributividade. Para nos poupar tempo, né, eu irei fazer uma de cada vez. Então, para a nossa primeira entrada, certo? Então vamos lá. Nós vamos ter, né? No caso, o a que vai multiplicar 1 e o b que vai multiplicar 5. Então, vamos ficar com x mais 2y dividido por 3, mais 5x menos 5y dividido por 3. Isso aqui vai nos dar o 3 aqui embaixo, obviamente. Nós vamos ficar com 6x menos 3y, ok? Isso aqui, se a gente simplificar, nós podemos saber que vale 2x menos y, ok? Agora para a nossa segunda entrada. Vamos ter o seguinte. X mais... vai ser multiplicado por 3, certo? Então, nós vamos ter 3x mais 6y dividido por 3, mais, ali o b será multiplicado por 4, então 4x menos 4y dividido por 3. Isso aqui também vai nos dar um 3 aqui embaixo. Então, fazendo a nossa soma, vamos ficar com 7x, né, mais 2y. Isso aqui a gente não tem como simplificar, certo? E a nossa terceira entrada, deixa eu escrever direito aqui, terceira entrada, então nós sabemos que a primeira vai ser multiplicada por 2, então vai ficar 2x mais, né, mais 4y dividido por 3, mais a outra entrada vai ser multiplicada por 1, então vai ficar
x menos y dividido por 3, certo? Isso aqui vai nos dar 3x mais 3y dividido por 3. A gente simplifica, nós temos que x mais y é a resposta, certo? Então nós temos as três entradas, certo? Temos aqui a primeira, a segunda e a terceira. Basta a gente escrever de uma forma mais apresentável, né? Então, resposta, nós temos que t de x e y, nossa transformação, né, vai ser igual às nossas entradas. A primeira vai ser 2x menos y, a segunda não temos como diminuir aquilo, então vai ficar 7x mais 2y dividido por 3, e a terceira, x mais y, fechando assim a nossa resposta da questão de número 1. Olá a todos, meu nome é Leonardo Barros, estudante de matemática da UFPA, e irei resolver a segunda questão do trabalho de álgebra linear. Certo, então vemos a segunda questão na tela, irei ler rapidamente. Seja T, né, uma transformação linear que vai de R3 para R, definida por T de x, y e z igual a x menos 2y mais 3z. Ele pede, encontre o núcleo de T. Ou seja, ele quer que a gente determine os vetores, né, do domínio que são levados ao zero por essa transformação. Basicamente, ao zero por conta de quê? Por conta de que o núcleo ele é o conjunto dos vetores que são enviados, né, para o vetor nulo. Certo? Então, o vetor nulo é basicamente o número zero. Então, só vou escrever rapidamente aqui, só para podermos visualizar melhor. Então, T, x, y e z, certo? Que é igual a x menos 2y mais 3z. Ok? Então, basicamente, nós vamos igualar isso aqui a zero. Então, T de x, y e z é igual a zero, como eu já havia dito anteriormente, certo? Como na nossa questão já está dizendo, né, o valor dessa transformação linear, iremos já substituí-la, ela bem aqui. Então, nós vamos ter que x menos 2y mais 3z vai ser igual a zero, ok? Eu vou só abaixar um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, eu irei optar para isolar o x, tudo bem? Então, temos o x desse lado aqui, iremos passar o restante por outro lado. Então, vamos ficar aqui com essa nossa equação bem aqui, tudo bem? Então, prosseguindo com a questão, nós iremos escrever tomando uma forma vetorial, ou seja, eu irei chamar o nosso y aqui basicamente de alfa, certo? Poderia ser qualquer outro, e o nosso z de beta, ok? Então, nós temos que, reescrevendo, né, basicamente a mesma coisa, x é igual a 2 alfa menos 3 beta. Deixa eu só ajeitar esse beta aqui. Tudo bem. Logo, nós temos, né, retornando novamente a nossa transformação, no caso, a nossa coordenada aqui, x, y e z, reescrevendo para essa forma em que tomamos agora, né, nós temos que nossa primeira entrada, x, está bem aqui acima, 2 alfa menos 3 beta, nosso y, né, vai corresponder ao alfa, como a gente já havia dito, e o z ao beta, certo? Se a gente separar
para encontrar, né, a nossa base, o nosso núcleo. Desculpa, base não. Como é que a gente poderia reescrever essa forma separando, né, alfa e beta? Ficaria basicamente dessa forma aqui: x, y e z, que é igual. Nós temos que o nosso alfa, na nossa primeira aqui, temos alfa aqui, alfa aqui, e na nossa terceira entrada não teremos alfa. Então, aqui seria 2, certo? Na segunda entrada, 1, e como não há na terceira entrada, 0. Isso, temos que mais. Agora, para o beta, nós temos aqui na primeira entrada menos 3, né? Não temos nada na segunda, nenhuma, e temos aqui na última, certo? Eu ia apagar aqui só para não confundir. Então, nós temos na primeira entrada menos 3, não temos nada na segunda, então 0, e na outra entrada temos apenas ele normalmente, tudo bem? Então, temos essas entradas. Portanto, né? Deixa eu escrever aqui. Portanto, certo? O nosso núcleo, eu vou escrever desse jeito, de T, nós temos que ele é 2 alfa menos 3 beta, e alfa e beta, certo? Tal que alfa e beta pertencem, né, aos reais. E nós temos também, logo, né, em consequência, né, que a base desse núcleo, que obviamente terá a dimensão 2, certo? Por conta das contas que a gente fez aqui em cima, que eu estou grifando, será de dimensão 2, tudo bem? Então, nós temos que a base, né, desse núcleo vai ser 2, 1 e 0. E a outra vai ser, deixa eu digitar aqui, menos 3, 0 e 1. Claro, de dimensão, só ajeitar aqui, dimensão 2, ok? Então assim a gente finaliza a nossa segunda questão. Retornando basicamente, né, apenas para recapitular, né, para a gente encontrar um núcleo, basicamente, né, pela definição, ele é o conjunto dos vetores que são enviados para o vetor nulo, então por isso que nós igualamos a 0 aqui no início e fizemos todos esses procedimentos para que no final pudéssemos encontrar o núcleo. Então, muito obrigado. Olá, meu nome é Leonardo Barros, sou estudante de matemática da UFPA e irei resolver agora a terceira questão da atividade de álgebra linear. Então, vamos ler a terceira questão. Seja t de x, y e z igual a x, y e 0, encontre a imagem de t. Ou seja, né, ele quer que a gente determine qual é o conjunto de todos esses vetores do contradomínio que a gente pode obter como resultado dessa transformação. Então vamos lá. Nessa questão a gente deve imaginar essa transformação, a gente deve determinar a imagem dessa transformação. Então nós temos x, y e z, que é igual a x, y e 0, certo? Então, ela é formada por todos esses vetores. Então, pela definição da transformação, a gente consegue perceber que as duas entradas, no caso x e y, elas permanecem iguais.
certo? E apenas a terceira entrada, ela é uma coordenada que vai ser sempre transformada em 0. O que isso significa? Isso vai significar, né, que em qualquer vetor que essa imagem possui, vai ser obrigatoriamente dessa forma aqui, será dessa forma, A, B e 0, certo? Só ajeitar aqui, e 0. Então, esses vetores A e B, basicamente, que eu escrevi agora, o A e B, eles podem assumir qualquer valor do número real. Basta escolher, né, adequadamente os valores que a gente tem de x e y. Portanto, como eu já havia dito, né, sempre a terceira entrada, no caso a entrada do z, vai assumir o valor de 0. A gente vai escrever assim. Escrevemos o seguinte, vou só baixar aqui um pouquinho, a imagem de t dessa transformação, certo? Ela vai ter basicamente aquilo que coloquei acima, sendo A e B, A, B e 0, né? Sendo A e B pertencente aos reais, tudo bem? Mas também podemos interpretar esse conjunto, né, que nós estamos resolvendo geometricamente, né? Como ele se trata apenas do plano XY, eu vou subir rapidamente aqui, como eu já havia dito, o z é 0, então vai se tratar de um plano XY. A terceira parte sempre será igual a 0. Então, outra forma da gente representar, vou até escrever de azul aqui, essa imagem a gente pode escrever ela pelo vetor da base canônica, certo? Eu vou escrever rapidamente aqui só pra gente visualizar. A, B e 0, eu posso escrever basicamente que A será 1, 0 e 0, e B será 0, 1 e 0. Como a outra entrada é 0, então basicamente não terá essa resposta. Então eu vou escrever de uma outra forma aqui que a gente pode enxergar a imagem dessa transformação linear. Ela vai nos dar, eu vou escrever pelo espaço, né? Tal que, assim, só para deixar claro, spam, ele nada mais é do que, né, traduzindo entre aspas, do subespaço gerado ou a combinação linear, né, desse conjunto. Vai ser o span, certo? O subespaço gerado, como a gente achou aqui em cima, né? Esses dois aqui. Então, 1, 0 e 0. E, né? 0, 1 e 0. E assim a gente fecha também uma outra visão que a gente poderia ter dessa questão. Terceira questão, vendo geometricamente, né? Falando geometricamente. Então, é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Leonardo Barros, estudante da UFPA de Matemática, e irei resolver a quarta questão da atividade de álgebra linear. A quarta questão sendo ela, seja t de R2 para R2, dada por t de x e y, que é igual a 4x mais 2y, x menos y. E a questão pede que a gente encontre a inversa de t. Antes de a gente prosseguir, a gente precisa determinar e provar, na verdade, se ela é invertível, certo? Então, basicamente, rapidamente, irei colocar aqui na base canônica. Na base canônica, nós temos a seguinte matriz, certo? Que ela vai ser 4 e 1 na primeira coluna e 2 e menos 1 na segunda coluna.
basicamente seguindo aqui as entradas, certo? Estou colocando em vermelho ali em cima. 4, 2, né? E aqui 1 e menos 1, certo? Para a gente encontrar o determinante, eu vou fazer de uma forma mais direta. Temos 4 vezes menos 1, menos 2 vezes 1. Nós temos que, aqui é 4 menos 1, nós temos que é menos 4 e menos 2. Isso daqui dá resultado igual a menos 6. Como ela é diferente de zero, então podemos concluir que ela é invertível. E assim a gente pode prosseguir com o restante da questão. Então, escrevendo novamente a questão aqui embaixo, para que a gente não tenha que ficar subindo toda hora ali. T de x e y, que é igual a 4x mais 2y, x e menos y, certo? Só apenas reescrevendo a questão. Então, só ressaltando, né, lembrando, antes dos cálculos, que essa transformação inversa que a gente vai fazer, ela faz exatamente o caminho contrário, né? Ou seja, a gente sabendo a imagem, a gente vai querer recuperar o vetor original. Então, para isso, vou descer aqui um pouquinho, nós vamos destacar duas novas variáveis aqui, sendo U para a primeira entrada, né? E V para a segunda entrada, certo? E basicamente nós vamos conseguir montar um sistema. Vou escrever esse sistema bem aqui. E V igual a x menos y, certo? Então nós temos esse seguinte sistema. Eu irei resolver pela substituição, certo? Primeiro eu irei isolar o x aqui, que é igual a V, V mais y, tudo bem? E aí eu irei substituir na nossa primeira equação aqui. Então nós temos U igual a 4, o x nós já vamos substituir, sendo V mais y mais 2y, tudo bem? Fazendo agora a nossa distributividade aqui, temos U que é igual a 4v mais 4y mais 2y. Agora a gente tem 4v mais os y a gente pode somar, 4y mais 2y, 6y, certo? Eu quero isolar o y para poder substituir na outra equação. Então já irei colocar ele aqui desse lado, irei de uma forma mais direta. Temos do outro lado U, esse 4v vai passar para o outro lado, menos 4v. Tudo isso dividido pelo 6 que acompanha aqui o y. Então a gente encontrou o y já da nossa questão. Agora basta a gente encontrar o x. Eu irei fazer aqui do outro lado, na lateral. Irei substituir ele nessa equação aqui de cima. Eu vou fazer de azul para destacar. Nessa equação bem aqui. Então, eu tenho que x é igual a v mais y. A gente já sabe que é igual a u menos 4v. Tudo isso dividido por 6. Fazendo o MMC ali do outro lado, x é igual a 6v mais u menos 4v, certo? Tudo isso vai ser dividido por 6. A gente vai fazendo, né, as contas pela parte de cima aqui da nossa fração. Nós vamos ter que x vai ser igual a u mais 2v dividido por 6.
certo? Sendo assim, a gente tem o nosso x e o nosso y bem alinhados aqui, um ao lado do outro. Portanto, vou descer aqui um pouquinho. Portanto, nossa inversa, né, do t, agora de u e v, que foi o que nós encontramos, vai ser representada, né, pelos números que a gente acabou de encontrar. Deixa eu só ajeitar aqui. O x, né, como é a nossa primeira entrada, aqui o x vai ser u mais 2v dividido por 6. E agora a nossa segunda entrada aqui, que é o v, o y, sendo u menos 4v divididos por 6. Sendo assim, a gente encerra aqui a nossa quarta questão. Basicamente, só recapitulando, nós, para primeiramente conseguir encontrar a inversa, precisamos colocar na base canônica para conseguir provar que ela é invertível. E assim, podemos prosseguir com o restante das contas. Olá, meu nome é Leonardo, estudante da UFPA de Matemática, e agora irei resolver a quinta questão da atividade de álgebra linear. Então, só lendo rapidamente, seja t de x, y e z igual a 3x mais 5y menos z, 2x menos z menos y mais 4z, a questão pede que a gente encontre a matriz T na base canônica, certo? Então, eu só vou escrever rapidamente aqui para que a gente não precise ficar levantando. 3x mais 5y menos z, 2x menos y mais 4z. Então, para a gente encontrar, né, a matriz que vai estar associada a essa transformação linear na base canônica, existe o procedimento que a gente conhece, onde a base canônica, vou escrever aqui, base canônica, que vai ser no R3 de R3, né? Ela vai ser representada pelos vetores, que vão ser os seguintes vetores. A gente sabe, o primeiro vai ser 1, 0 e 0, o segundo vai ser 0, 1 e 0, e o terceiro vai ser 0, 0 e 1, ok? Então, vou só baixar aqui um pouquinho. Eu vou separar por partes, certo? E vou chamar cada um desses vetores aqui de U. Esse aqui eu vou chamar de U1, esse de U2 e esse de U3. Então, T de U1, eu vou ter que ele é, né? Aqui basicamente, apontando para cá, ele é ali 1, 0 e 0. E agora eu vou associar com o que a questão me dá, né? Portanto, na nossa primeira entrada, no caso essa bem aqui, grifando de vermelho ali em cima, vai ser 3 vezes 1 mais 5 vezes 0 menos, né, 1 vezes 0. E a nossa segunda entrada, que ali eu vou fazer de azul, vai ser 2 vezes 1, menos no caso, né, menos 1 vezes 0, mais 4 vezes 0. E com isso, nós temos que todas que vão ser multiplicadas por 0 aqui vão sumir. Então, vai sobrar para a gente apenas 3 e 2, certo? Agora, fazendo pro T, né, de U2, ali olhando novamente ali para a base canônica que a gente achou,
sendo 0, 1 e 0, e associando novamente, assim como na primeira vez. Aqui nós vamos ter 3 vezes 0, mais 1 vezes 5, menos 1 vezes 0. E agora, nossa segunda entrada, nós vamos ter 2 vezes 0, menos 1 vezes 1, mais 4 vezes 0. Novamente, todos que tem 0 vão sumir. Então, só cortando aqui, nós temos que vai ser 5 e menos 1. Ok? E agora, novamente, fazendo a mesmíssima coisa para t de U3, que vai ser 0, 0 e 1. Associando 3 vezes 0, mais 5 vezes 0, menos 1, né, vezes 1. E agora a segunda entrada, 2 vezes 0, menos 1 vezes 0, mais 4 vezes 1. Com isso, novamente cortando aqui os que estão sendo multiplicados por 0, nós vamos encontrar menos 1 e 4. Portanto, a gente tem, eu vou só escrever rapidamente aqui embaixo, 3 e 2, 5 e menos 1, e menos 1 e 4, certo? Para a gente montar essa matriz, as colunas, certo? As colunas vão ser as imagens, né, dos vetores da base, que a gente, ou seja, os vetores que a gente acabou de encontrar. Ou seja, novamente, as colunas, vou só escrever aqui, as colunas são as imagens dos vetores. Portanto, eu tenho a minha, montando, né, nossa primeira aqui, 3 e 2, então fazendo a nossa coluna 3 e 2, a nossa segunda coluna 5 e menos 1, e a nossa terceira coluna sendo menos 1 e 4. Certo? Só irei fechar aqui agora a minha matriz. Portanto, nós temos a nossa matriz que a questão pede, né? Recapitulando novamente, só apenas encontrar a base canônica aqui em cima, sendo com essas entradas, e assim a gente consegue encontrar essa matriz T na base canônica.